Alô, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago-vos aquilo que eu acho que é o essencial para o primeiro ano de vida de um bebê, aka primeiro ano de vida da mãe. Como vocês sabem, nós tentámos ter assim uma abordagem um pouco minimalista, mas tentámos não comprar nada de coisas a mais, muitas coisas repetidas, esperar até o Duarte nascer para nós realmente sabermos o que era e não preciso, em vez de termos um armário cheio de tralha e depois metade não se usar. Então eu achei que era um vídeo bastante útil, dizer o que é que nos fez mais falta a nós, o que é que foi mais útil, o que é que não foi. Claro que há sempre margem para as coisas serem completamente diferentes de acordo de família para família, de bebé para bebé. Os bebés são todos diferentes, as nossas rotinas e dinâmicas familiares também, mas eu acho que é sempre útil vermos o que é que os outros precisam. Se tiverem pessoas grávidas desse lado ou com bebés acabadinhos de nascer, pode ser que este vídeo vos ajude. Sem mais demoras, vamos começar pela idade de 1 a 3 meses. Então, a primeira coisa que eu tenho para partilhar convosco, eu acho que é daquelas coisas que nunca é demais e eu sinto que usei várias por dia, todos os dias, até para aí aos 5, 6 meses do Duarte, que são musselinas. Eu tenho dezenas. Eu sinto que para aí há 4, 5 meses que não é preciso, a partir do momento em que ele começou a comer e a controlar melhor a questão toda do bolsado e não sei o quê, eu já não uso, mas sinto que daí até ao verão era mesmo uma cena que eu tinha que ter a toda a hora, dá sempre jeito terem no ombro quando ele está no vosso colo, para não se bolsar, para limpar, enfim, dá jeito para absolutamente tudo. Portanto, eu sinto que esta é daquelas poucas coisas que nunca é demais. Eu tenho para aí 15 musselinas e eu lembro-me de haver alturas em que era pouco. Portanto, se não tiverem muitas, comprem ou arranjem, não sei, alguém que vos dê, porque dá mesmo muito jeito. Segundo item, este mais para a mãe, são discos absorventes reutilizáveis. Eu comprei estes aqui logo no... Aliás, foi para aí 1 ou 2 semanas antes do Duarte nascer. Comprei na Mind the Trash, eu vou deixar o link, vou tentar não me esquecer dos links aqui na descrição, e deu-me imenso jeito nas primeiras semanas, primeiro mês mais ou menos, em que a produção de leite ainda não está estabelecida, produzia mais do que era preciso, então é normal as mães nos primeiros tempos andarem sempre cobertas de leite por todo o lado, quando estão a andar de um lado, o outro lado está a pingar, enfim, é toda uma grande confusão. Então, para não sujar a roupa, é muito fixe pormos isto entre a maminha e o sutiã para salvaguardar isso de acontecer. A partir do momento em que eu deixei de precisar disto, por acaso eu não precisei durante um imenso tempo, passei a utilizá-los como discos desmaquilhantes, portanto é sempre uma coisa que não vai para o lixo e que podem utilizar de outra forma, portanto recomendo imenso. Outra coisa que eu utilizei imenso durante mais ou menos o primeiro mês, em que a amamentação ainda não estava a 100% e eu tinha os mamilos muito doridos e feridos, foi lanolina. Foi uma coisa que eu tive alguma resistência de usar no início, justamente por saber que é um produto que vem de animais, acho que é feito da lã das ovelhas, uma coisa assim do género, mas a verdade é que chegou a um ponto em que me doíam tanto os mamilos, eles estavam feridos, sempre que o Duarte pegava na mama eu ia ao inferno e voltava, era tipo, foi das maiores dores que eu já senti na vida. Então, como ele estava sempre a mamar, aquilo nunca sarava, e eu tive mesmo que ir comprar lanolina, e a verdade é que aquilo é milagroso. Eu punha aquilo, besuntava os mamilos com aquele creme que é super espesso, e tem uma coisa boa que é o facto de vocês não precisarem limpar para o bebê poder mamar, então acaba por ser muito prático, e a verdade é que me ajudou tanto no início da amamentação que eu não podia não vos sugerir isto. Outra coisa que eu também não tenho aqui, que eu também utilizei já numa fase de desespero em que os meus mamilos me doíam, já tinham ferida, já tinha crosta e eu não conseguia curar aquilo a tempo, foi comprar uns discos de hidrogel que há da marca Medela, que é uma coisa bastante cara, portanto o que me sugeriram fazer foi cortar ao meio e utilizar metade de cada vez, porque depois aquilo só dura 24 horas, acho eu, e a verdade é que eu utilizei aquilo e em menos de 24 horas os meus mamilos estavam curados. Outra coisa que eu não consigo recomendar o suficiente é o sling de pano. Eu comprei isto logo, ainda estava grávida, eu sabia perfeitamente que queria fazer baby wearing, mas eu não estava à espera que fosse uma coisa tão boa, tão prática e tão eficiente. Eu durante os 3 primeiros meses de vida do Duarte eu utilizei o sling de pano, que é literalmente um pano gigante em que vocês têm que fazer toda uma giga-joga de dobras e coisas e não sei o quê, para o bebê não cair, não é? Não convém. Mas a verdade é que vocês facilmente apanham o jeito e os bebés adoram
adoram. Ele dormia cestas de 4 horas dentro daquilo e era uma forma de eu conseguir ter os braços minimamente livres e conseguir comer, porque se há uma coisa que vocês aprendem a partir do momento em que são mães ou pais é que os bebés têm um sensor e que acordam, independentemente de onde estão, de há quanto tempo estão a dormir, vocês assim que se sentam para comer, eles acordam. E em momentos em que eu não conseguia acalmar de outra forma, eu punha no sling e ele adormecia imediatamente. Aliás, eu arrisco-me a dizer que nos primeiros 3 meses vocês nem precisam de um carrinho, daqueles de andar a passear, se tiverem só o sling serve perfeitamente, se não tiverem possibilidades de comprar as duas coisas. Eu acho que me arriscaria a dizer que vale mais a pena investir inicialmente num sling do que num carrinho. Fica aqui a dica. O sling que eu utilizei era muito bom, era da marca ByK, eu comprei na loja Bona Bebé, que é uma loja maravilhosa, cheia de coisas de bebés e mães. Outra coisa que vocês precisam constantemente são trocadores de fralda portáteis. Eu usava isto também todos os dias, principalmente até aos 6 meses de idade do Duarte, enquanto ele só era amamentado. Então o cocó dos bebés é muito líquido e é muito propenso a haver fugas e sujarem o sítio onde estão a trocar as fraldas. Eu não sei se vocês são como eu tinha um trocador de fraldas, mas eu nunca o usava. Eu trocava sempre onde estava, que normalmente era no quarto, e por isso trocava sempre em cima da cama. Então eu utilizava, este era sem dúvida o meu favorito, que é o da Bambino Mio, e é assim um trocador bem molinho, bem fofinho, muito confortável para o Duarte. O único senão é o facto de não ser 100% impermeável, ou seja, se calhasse ficar um bocadinho de cocó aqui ficava manchado, sujo e tinha de ser lavado, não era como aqueles mais plásticos que se passam pano e fica limpo. Esses são mais práticos nesse sentido, mas acaba por ser mais frio e mais desconfortável para o bebê, então eu sempre preferi este, apesar de eu ter de lavar mais vezes. Outra coisa que principalmente nos primeiros meses eu usei todo o santo dia, a toda a hora, também muito porque o Duarte nasceu no inverno e estava muito frio, são mantinhas. Esta mantinha foi uma oferta da minha mãe, é da Zara Home e é a coisa mais fofa de sempre. Então eu enrolava o Duarte como se ele fosse um burrito, quase que a simular aquela cena do swaddle. Eu nunca consegui fazer o swaddle com o Duarte, não sei se era eu que fazia mal ou se era ele que não gostava. Então o que nós fazíamos era enrolá-lo nas mantinhas para ele estar no nosso colo e termos a certeza de que ele estava quentinho, e dá muito jeito ter isto em casa, ter isto no carrinho para quando vocês vão passear eles estarem aconchegados. Outra coisa que eu já falei 1500 vezes neste canal desde que engravidei é a almofada de amamentação. Foi a minha melhor amiga desde o momento em que eu engravidei até para aí aos 6 meses de vida do Duarte. Na fase da gravidez ajudava-me muito a estar confortável quando estava sentada no sofá. Quando queria estar no escritório, na secretária, punha assim a apoiar a lombar e ajudava-me muito a dormir nem se fala. E a partir do momento em que o Duarte nasceu, ajudava-me muito com a questão da amamentação, porque dava-me apoio às costas, dava-me apoio ao braço, eu conseguia tê-lo meio pousado na almofada e não estar a dar cabo das costas, embora desse na mesma, mas pronto, sempre ajudava um bocadinho. E a partir do momento em que ele começou a aguentar um bocadinho as costas, eu colocava a almofada atrás dele para ele se ir habituando a estar sentado. Portanto, é uma coisa que até pode ser um pouco cara. Eu acho que a minha, embora me tenha sido oferecida, eu acho que ela custa entre 80 e 90 euros, mas eu digo-vos, vale cada euro, e pelas vezes que eu utilizei aquilo ficou mais que pago, e que ficou num estado lastimável no fim, já estava toda desengonçada, mas até me custou deitá-la fora porque tipo, eu amava aquele objeto. E por último, nesta secção está uma espreguiçadeira. Desde o primeiro dia em que o Duarte foi para casa, nós tentámos habituá-lo a esporadicamente estar na espreguiçadeira para nós podermos fazer outro tipo de coisas. A verdade é que ele não adorava lá estar, mas eu sinto que os momentos em que a espreguiçadeira era mais útil era quando nós tínhamos que cozinhar. Então colocávamos a espreguiçadeira em cima da mesa de jantar, que era uma mesa grande, espaçosa o suficiente para não haver risco de queda, até porque os recém-nascidos não se mexem, portanto não há grandes riscos. Então nós colocávamos lá todo tapadinho com alguma coisa para ele se entreter ou olhar enquanto íamos fazer a comida. Eu sei que há bebés que acabam por passar muito tempo nas espreguiçadeiras a brincar e os pais conseguem ter algum tempo livre. No caso do Duarte isso não aconteceu, mas especificamente para preparar as refeições
refeições deu-nos muito jeito. Agora, na secção dos 3 aos 6 meses tenho muito menos coisas para partilhar convosco, porque a verdade é que não há grandes mudanças, pelo menos em termos de precisar de coisas em relação aos 3 primeiros meses. As únicas coisas que eu senti que precisava acrescentar à minha rotina foi um parque daqueles tapetes com coisinhas por cima para ele se ir habituando a ver coisas, a ser estimulado. Por acaso comprei também na Bona Bebé um parque desses que tinha assim cores contrastes muito fortes entre preto, branco, depois também tinha um azulinho e um vermelho, mas eu quis comprar coisas muito com esse contraste do preto e branco porque nos primeiros meses em que a visão dos bebés ainda não está a 100%, o que eles veem melhor e o que lhes chama mais a atenção é exatamente essa diferença entre o claro e o escuro. Não vão com a expectativa de que eles vão lá ficar meia hora, uma hora seguida, isso não vai acontecer. Se acontecer, vocês são os grandes sortudos, mas só o facto dele às vezes ficar lá 5 ou 10 minutos seguidos já era um descanso, nem que fosse para as nossas costas, e eu acho que fez muita diferença. Depois, por volta dos 4 meses, eu fiz a transição do sling de pano para uma mochila ergonómica. Eu tenho uma mochila ergonómica da marca Izara e o modelo é o da One, que basicamente é uma mochila que dá desde o recém-nascido até os bebés terem tipo aí 4 anos. E para ser honesta, em termos de conforto para o portador, por exemplo, no meu caso, eu acho menos confortável do que o sling de pano, mas é muito mais prático, porque uma coisa que me acontecia com o sling que eu não gostava, mas pronto, era o que tinha de ser, era o facto, por exemplo, eu perdi alguns minutos a fazer as amarrações todas, colocava o Duarte e ao fim de 5 minutos ele estava a chorar porque queria comer, por exemplo, e eu não conseguia dar de mamar com ele no pano, então tinha que o tirar, desfazer tudo e voltar a fazer depois. Perdia muito tempo, era chato, porque enquanto eu fazia as amarrações o Ricardo tinha que pegar nele, enfim. E com a mochila está sempre montada e eu consigo perfeitamente pôr a mochila e o Duarte sozinha sem precisar de ajuda, e eu adoro e continuo a utilizar sempre que vou à rua com o Duarte, portanto eu aconselho imenso vocês comprarem uma. E foi nesta altura que nós começámos a introduzir os brinquedos, que foi uma cena que nós não nos importámos minimamente nos primeiros 3 meses, porque os bebés no início não precisam de brinquedos. Aliás, foi só por volta aí dos 3 meses e meio, 4 meses e meio que o Duarte começou a agarrar coisas. Eu lembro perfeitamente do momento em que ele se apercebeu que tinha mãos e que conseguia tocar nas coisas, e foi nessa altura que nós comprámos os primeiros brinquedos dele. Era assim um livro em fole que vinha precisamente no parque que eu vos falei anteriormente, mas eu sinto que o brinquedo favorito dele desde sempre, durante imenso tempo, só agora é que ele se começou a fartar um bocadinho, foi este livro. Isto foi uma oferta de uma das minhas melhores amigas, a mesma que me ofereceu a almofada da amamentação, portanto ela é a melhor pessoa a dar presentes na vida. Obrigada, Catarina. E eu acho que isto foi comprado para ir no Continente ou assim, é uma cena super simples, é destes livrinhos de pano, faz barulho aqui e vocês não estão bem a ver a paixão que o Duarte tinha por isto. Isto tem assim uns rabichos aqui, então ele punha isto na boca e depois amassava isto, via os desenhos, ele amava. Se eu posso aconselhar algum tipo de brinquedo para este início dos 3 meses, 4 meses, é livrinhos de pano com cores fortes, contrastes fortes, barulhinhos, coisas que eles possam pôr na boca que tenham texturas diferentes, porque vão amar, quase de certeza. Agora, dos 6 aos 9 meses já temos algumas aquisições devido à introdução alimentar. Obviamente, uma das coisas principais é a cadeira de alimentação. No nosso caso, nós optámos por comprar a cadeira do IKEA, que se chama Antilope, que é bastante barata, custa 16 € e é muito correta em termos da posição em que o bebê fica. Há muitas cadeiras que parecem muito XPTO, são carérrimas, têm um ar super confortável porque são acolchoadas e não sei o quê, mas a verdade é que muitas das vezes os bebés ficam em posições que não são aconselhadas à sua segurança a comer numa altura em que o seu sistema digestivo ainda é muito imaturo, a probabilidade deles se engasgarem é grande, então temos de tentar evitar isso ao máximo, colocando-os numa cadeira que faça com que eles estejam na posição certa, que é costas a 90 graus, pernas a 90 graus com apoio de pés. E no caso da cadeira do IKEA, ela não tem apoio de pés, mas existe uma marca muito fixe que se chama Mamima Shop, vende pés que vocês podem colocar nas cadeiras do IKEA para tornar a cadeira ainda mais correta em termos anatómicos, porque é mesmo a única coisa que falta para a cadeira ser perfeita nesse sentido. Portanto, foi isso que nós fizemos. Comprámos a cadeira que custa 16 €, mais os pés que comprámos da Mamima Shop, que
salvo erro são ou 12 ou 14 euros. Ficam-nos uma cadeira por menos de 30 euros, o que é muito, muito raro vocês encontrarem, pelo menos que preencha todos os requisitos de posição correta. Eu nunca encontrei uma que ficasse a menos de 70 ou 80 euros e naquela altura não era viável para nós comprar uma cadeira tão cara, e a verdade é que a do IKEA faz o trabalho, é de plástico, portanto vocês limpam facilmente e é muito fixe. Outros dois itens também relacionados com a introdução alimentar é um babete de borracha, daqueles que depois têm aqui um reservatório, e uma bata. Nós no início da introdução alimentar, como calhou no verão, ele estava sempre só de fralda com o babete. Agora nesta fase em que ele já está vestido, não é? Já é inverno, para proteger a roupa e tudo mais, nós normalmente vestimos uma bata que temos, que até comprei na Zara Home, que tem uma mini e não sei o quê, que é uma cena emborrachada, nós vestimos-lhe a bata e depois pomos o babete de borracha por cima, só mesmo porque ele vai comendo e as coisas vão caindo, assim ficam no babete, e ele às vezes vai lá buscar e come outra vez, portanto são duas coisas que eu aconselho muito. Outra coisa também para este momento da alimentação são pratos com ventosa. Eu não sei como é que as mães viviam antes de existir esta coisa dos pratos com ventosa, porque eu não consigo imaginar a minha vida sem eles. Eu tenho dois tipos de pratos, tenho o prato raso com 3 compartimentos, que é todo ele de silicone, que eu sinto que não adere muito bem, a ventosa segura, mas só durante algum tempo, e ele consegue facilmente tirar desde pequenino. E mais tarde comprei assim uma tacinha de bambu com uma ventosa, e por experiência própria, todos os pratos que são de bambu, normalmente a ventosa funciona melhor. Não sei se é pelo prato em si ser mais pesado, mas adere muito melhor à mesa e há menos riscos deles conseguirem arrancar e fazer uma grande atrapalhada. A parte do bambu é menos prática pelo facto de não poder ir nem à máquina de lavar nem ao micro-ondas, o que não é fixe muitas das vezes, mas pondo na balança os prós e contras, eu prefiro muito mais os de bambu do que os que são 100% de silicone. Mas utilizo os de silicone também praticamente todos os dias, portanto aqui fica a minha dica. Outra coisa que veio substituir a grande paixão do Duarte por este livrinho foi uma caixa de tralha, e eu não consigo sugerir o suficiente vocês arranjarem uma coisa destas para o vosso bebê. Isto não foi nenhuma ideia que eu tenha visto, que eu tenha estudado, foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Eu tinha esta caixa de sapatos com este puzzle que é em segunda mão, e ofereci-lhe só para ver o que é que ele fazia, e depois ao longo do tempo fui pondo mais tralhas e mais tralhas cá dentro. Às vezes era naqueles momentos em que eu tinha de fazer a cama e arrumar o quarto rápido, então pegava em todas as tralhas do Duarte e punha aqui dentro, e depois quando chegava a altura dele brincar eu dava-lhe a caixa toda em vez de estar a separar, e comecei a perceber que ele ficava imenso tempo entretido a ver o que é que estava cá dentro, a tirar de dentro para fora, de fora para dentro, e ele ainda hoje é dos brinquedos favoritos dele. Há um dinossauro, uma luz de presença, há puzzles, uma cena de rímel que já está vazia, uma chupeta que ele nunca usou, canetas, toda uma mixórdia de coisas que ele adora ter perto dele. Portanto, se vocês tiverem uma caixa em casa que não precisem para nada e uma série de tralha que seja segura para eles não poderem engolir e asfixiar e não sei o quê, coloquem tudo lá para dentro e os vossos bebés vão se entreter durante muito tempo. Também geralmente é nesta faixa etária que começam a surgir os primeiros dentinhos. O primeiro dente do Duarte surgiu para aí com 8 meses e a partir desse momento nós tivemos que comprar uma escova de dentes e uma pasta de dentes. Esta por acaso já é a segunda escova. A primeira que eu comprei era da Humble Brush, era uma escovinha assim mega fofa, pequenina, de bambu, só que a verdade é que ela acabou por ficar com bolor. Então eu há pouco tempo substituí por esta que é da Jordan. Dizem que é das melhores escovinhas para bebê, até porque se eles quiserem podem morder aqui atrás. E tenho esta pasta de dentes que é da Humble também, que eu comprei na loja do Zero, e isto vai dar provavelmente de ele ter 2 ou 3 anos, porque a quantidade de pasta que eles usam é mínima, e pronto, fica aqui a dica. E outra coisa que eu utilizei também muitas vezes desde que o Duarte começou a comer comida normal foram este tipo de saquetas reutilizáveis. A verdade é que até 1 ano de idade o principal alimento dos bebés é o leite materno, e eu quando saía de casa às vezes nem sequer levava outro tipo de comida porque sabia que se ele tivesse fome tinha a minha maminha e eu podia saciá-lo com isso. Mas a verdade é que ele começou a adorar comer purés de fruta e legumes, nestas coisinhas. Não sei se era pela piada dele conseguir chupar o que estava cá dentro, ele
adorava, então eu comecei a fazer esses purés, a pôr cá dentro, punha no frigorífico ou no congelador e quando sabia que ia sair, tirava um ou dois, punha dentro da mochila e quando ele tinha fome, eu dava-lhe e ele adorava. Portanto, aconselho muito. Claro que vocês conseguem comprar estas cenas pré-feitas nos supermercados e eu volto e meia compro, não vou dizer que não. Em momentos de aflição em que preciso e não tenho nada feito, compro os pré-feitos e pronto, mas pronto. Se pudermos evitar esse uso de plástico de uso único, é sempre fixe ter. Esta aqui é da Twist Shake e eu gosto muito delas. Na categoria dos 9 aos 12 meses também é uma categoria em que eu não senti que precisasse de incluir muito mais coisas. As únicas coisas que eu incluí foram alguns brinquedos. Um deles foi um xilofone, mais uma prenda daquela minha amiga que dá as melhores prendas de sempre. Esta por acaso foi uma dica minha, que ela me perguntou o que é que ele precisava e a única coisa que eu queria comprar para ele era um xilofone, então ela ofereceu-me e ele adora brincar com isto para aí desde os 10 meses de idade. Ele pega no pauzinho, bate e começa a dançar, é muito fofo. Este é da marca Little Dutch, que tem coisas de bebê lindas. Se vocês me oferecerem coisas desta marca, eu vou sempre ficar feliz porque são lindas e maravilhosas, portanto fica a dica. E por último nesta categoria, livros de folhas grossas. Eu não sei quanto a vocês, mas o Duarte tem uma panca qualquer com livros, ele adora quando a gente lhe lê os livros, farta-se de sorrir e rir, mas também adora a perder tempo a folhear os livros. Então nós temos este livro que foi oferta e este aqui também. Compramos, isto foi oferta, mas acho que foi comprar tipo na FNAC ou assim, destes livros assim para aprender os números, essas coisas. Só para vos dar a dica de folhas grossas, obviamente quanto mais grossa a folha, menos a probabilidade de ele estragar. Eu também tenho livros com folhas fininhas e ele também vê e brinca. Algumas já estão rasgadas, mas pronto, faz parte. E agora, na última categoria, que é a categoria do 1 a 12 meses, que eu sinto que são coisas que são práticas durante o primeiro ano, desde o início até ao fim. Primeiro que tudo, um termómetro para o banho. Eu sinto que não é uma coisa de vida ou morte, se vocês não tiverem é muito grave, mas a verdade é que facilita muito o nosso trabalho na altura do banho e deixa-nos muito mais descansados, principalmente no início, obviamente, em que nós ainda não temos aquela sensibilidade de perceber se a água está muito fria, se a água está muito quente, em que o bebê também é muito mais sensível. Deu muito jeito ter sempre ali o termómetro à mão com o sítio certo, a temperatura certa, mas eu confesso que um ano depois, embora eu já consiga perceber quando é que a água está quente ou fria, é muito mais prático ir enchendo à toa, ir vendo o termómetro do que estar a pôr o cotovelo, a pôr a mão, a pôr não sei o quê. Pronto, assim o termómetro diz sempre a temperatura certinha e é muito mais fácil. Outra coisa que eu também sinto que foi life-changing foi ter uma banheira alta. Nós no início comprámos uma em segunda mão, que era daquelas banheiras que supostamente encaixam dentro da banheira normal de uma casa, mas acabámos por não gostar muito. Primeiro porque a banheira que comprámos não encaixava nas banheiras da casa onde estávamos a morar e segundo porque, principalmente para o Ricardo, por ele ser bastante alto, lhe doía muitas costas quando tínhamos que dar banho ao Duarte e estarmos todos curvados para o sítio onde ele estava. Então acabámos por comprar aquelas cadeiras com pés que são trocadores barra banheira. Opa, e não tem nada a ver, é 1000 vezes mais confortável para nós, é muito prático porque nós tirávamos o Duarte lá de dentro, fechávamos e trocávamos a roupa logo ali tudo no mesmo sítio e não tínhamos que estar a mudá-lo de um sítio para o outro, era muito mais fácil. Estas banheiras, o único senão é que só duram até o primeiro ano de vida deles, portanto neste momento nós já não lhe damos banho nela, mas foi daquelas compras que valeu completamente a pena. Outra coisa que neste caso é especificamente para a mãe, sutiãs de desporto, sutiãs molinhos. Eu sei que isto é uma coisa bastante pessoal, difere muito de pessoa para pessoa, mas no meu caso eu nunca gostei dos sutiãs de amamentação. Sentia que eles apertavam bué nas costas e depois toda aquela cena de tirar a mola e não sei o quê, opa, não me dava jeito. Então eu comecei a perceber que sutiãs assim, deste género, para além de serem super confortáveis para mim, era muito mais fácil porque quando eu queria dar de mamar era só puxar para baixo. Até hoje é o tipo de sutiãs que eu uso no meu dia a dia, porque continuo a dar de mamar ao fim de 13 meses. E pronto, olhem, tenham vários destes porque são muito mais confortáveis, mesmo para dormir. Outra coisa também, tendo em conta a amamentação, são pijamas ou camisas de dormir com botões ou com fecho. Principalmente para durante a noite, eu sinto que faz muita diferença. Eu durante o dia ando com blusas assim e é tranquilo, a única coisa que faço é levantar e ele mama, mas durante a noite eu comecei a perceber que não dava muito jeito ter este género
género de blusas por duas razões. Primeiro porque ao levantar fica tipo aqui ganda molho de tecido que acaba por não ser muito confortável para estar sentada, aliás, deitada em cima. E depois porque ficava com a zona da barriga toda à mostra e não só passava imenso frio, como era picada por mosquitos na barriga, era toda uma chatice. Então comecei a perceber que coisas com botões davam muito mais jeito, porque a única coisa que eu tinha que fazer era deixar 1 ou 2 botões abertos, mais ou menos até aqui, e estava deitada e conseguia abrir a camisa, então era muito mais prático. Tanto quando vocês vão para a maternidade, uma das coisas que está na lista do hospital é justamente camisas de dormir com botões para ser fácil de dar de mamar. Portanto, se eles pedem isso nos hospitais, eles sabem o que estão a dizer e têm a mesma razão. Outra coisa que eu aconselho muito, e eu sei que isto depende muito do estilo de vida de cada um, mas eu sinto que, regra geral, as pessoas caem no erro de comprar carrinhos de bebê muito grandes, todo o terreno, bué da XPTO grandes que acabam por não ser práticos. No nosso caso foi-nos aconselhado a comprar um carro compacto porque o nosso estilo de vida é bastante citadino, principalmente cá em Lisboa. Então nós comprámos o carrinho Yoyo Baby Zen 2, acho que é assim o nome. Comprámos também na Bonabebé, das minhas cenas favoritas porque aquilo é um carrinho, tem a versão alcofa e agora está na versão para bebés maiores em que ele vai virado para a frente, e aquilo dobra-se tudo e fica assim, literalmente deste tamanho, tem uma alça e nós podemos levá-lo para qualquer lado a utilizá-lo como uma mala, literalmente. Eu sinto que ter um carro que seja prático, leve e que fique compacto dá muito, muito jeito. Outra coisa é obviamente a cadeira auto do carrinho, ter uma coisa boa, porque é daquelas coisas que a segurança dos nossos bebés está sempre em primeiro lugar e eu sei que infelizmente nem toda a gente tem a capacidade de comprar cadeiras auto que sejam super, super caras e de ótima qualidade, mas se tiverem como investir uma boa cadeira auto, façam-no, porque faz toda a diferença, não só nos nossos coraçõezinhos. E uma coisa que eu percebi foi justamente a segurança que eu sentia quando colocava o Duarte na nossa cadeira auto. A nossa cadeira é uma Easy Twist que comprámos também na Bonabebé. A cadeira, para além de ser linda e de durar imenso tempo, nós optámos por comprar uma cadeira que desse desde a fase de recém-nascido até aos 4 anos, mais ou menos. Ela vai se desmontando toda, tirando peças e crescendo com o próprio bebê, vai contra a marcha, que é uma coisa muito essencial na segurança dos bebés, e eu sinto uma segurança gigante quando o ponho lá. Outra coisa que eu também recomendo imenso no que toca a roupa de bebê é peças separadas em vez de baby grows, de fatos completos. Eu nunca gostei de fatos completos por 2 razões. Primeiro porque sempre que ele se sujava era a roupa inteira que tinha que ir para lavar e tinha que ser substituída a roupa toda. E segundo, quando era para trocar a fralda, para mim sempre foi muito mais prático ele ter uma blusinha e umas calcinhas, eu tinha só que puxar as calcinhas para baixo, trocar a fralda e voltar a vestir, do que ter um baby grow e ter que abri-lo todo e tirar as pernas e ele fica tipo... Não sei, eu nunca me dei bem com baby grows e fatos completos, jardineiras, esse tipo de coisas. Outra coisa muito importante, a meu ver, nesta coisa da maternidade é vocês terem uma mochila para as coisinhas do bebê que seja pequena e prática. A verdade é que quando nós engravidámos, fomos à Bonabebé e comprámos uma mala super fixe, bonita, prática, só que muito grande. E a nossa ideia, e até nos foi aconselhado, foi comprar uma mala assim maior, justamente porque nós quisemos utilizar fraldas reutilizáveis. E toda a gente sabe que fraldas reutilizáveis são muito mais espaçosas do que as fraldas descartáveis. Então pensa nisso, decidimos optar por uma coisa assim maior para ter a certeza que tínhamos espaço suficiente para tudo. Mas a verdade é que esta mochila sempre foi demasiado grande para aquilo que nós realmente precisávamos, e uma das coisas que mais nos incomodava era que ela era muito maior e mais larga do que a parte de baixo do nosso carrinho, que é para onde nós jogávamos as coisas. Então nós tínhamos que ter sempre a mochila às costas e o carrinho, em vez de conseguirmos jogar a mochila para baixo do carrinho e só termos uma coisa nas mãos. Então, ao fim de alguns meses, acabei por utilizar outra mochila que já tinha cá em casa para ir com mais de 10 anos, como a mochila das coisas do Duarte, porque era pequeno o suficiente. Desde que o Duarte foi para a creche, nós pusemos essa mochila para ficar lá com as coisinhas que ele precisa, e a minha mãe ofereceu-nos outra mochila justamente para estas coisas do dia-a-dia, que eu estou apaixonada. Primeiro que tudo, ela é linda de morrer. Ela é da marca Mrs. Eartha,
é RTHA, mas para além dela ser muito bonita, tem bué da qualidade, tem imensos bolsinhos e separações cá dentro, mas acima de tudo o tamanho dela é perfeito para o que a gente precisa, nunca nos faltou espaço e cabe perfeitamente nessa tal bolsinha por baixo do carrinho, o que faz com que nós, quando passeamos, só tenhamos que pôr a mochila lá e não temos que nos preocupar. No entanto, esta mochila continua a dar-nos muito jeito para quando nós vamos, por exemplo, passar um fim de semana no Algarve. Esta acaba por ser a mala de viagem do Duarte, pelo menos enquanto as roupinhas dele não são muito grandes, esta é suficiente para isso, porque esta mochila tem uma qualidade enormíssima, ela é da marca Petunia Pickle Bottom e comprámos também na Bona Bebé. E por fim, para acabar este vídeo, tenho duas coisas reutilizáveis, as fraldas e as toalhitas. Eu confesso, nesta fase nós não estamos a utilizar tanto as fraldas, precisamente pelo Duarte estar na creche e na creche eles utilizarem as fraldas descartáveis, então acabamos por utilizar as reutilizáveis só durante o fim de semana, que é quando ele está connosco, mas as toalhitas descartáveis continuam a ser uma coisa que nós usamos todos os dias, não só para trocar as fraldas, como para lhe fazer a lavagem nasal. Dá mesmo muito jeito, basta terem uma garrafinha com água para molhar as toalhitas e conseguem usar para uma série de coisas. Eu só penso no dinheiro que já poupámos em fraldas e toalhitas e na quantidade de lixo que não fizemos, portanto, e pronto, este vídeo está gigante, eu estou a falar há 48 minutos, embora isto fique bem mais pequeno quando eu editar, mas a minha voz está a dar de si, estou a ficar toda fanhosa, preciso beber água, preciso me assoar, peço desculpa pela minha voz de garrafão, mas espero que acima de tudo este vídeo tenha sido minimamente útil para vocês, quer estejam grávidas, quer não estejam, quer queiram ter filhos, quer não, enfim, espero que tenham gostado do vídeo e vemo-nos para o próximo. Um grande beijinho, gosto muito de vocês.